Bora. Uma ótima noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais uma live do projeto Trocando Ideias da página Ideias para Ajudar Cubatão. Hoje estamos aqui com Alessandro Oliveira, ele é psicólogo, presidente do Conselho Municipal de Saúde e centroavante, né, gente, aí do time da AFC. Seja bem-vindo, Alessandro. Um prazer todo meu de estar aqui com vocês hoje. Gostei muito do centroavante e que você não mentiu, né? Né? Você tem prova disso em casa, né? Acredito eu que ele deve relatar o que acontece no nosso futebol e eu sempre sou o destaque, né? Estou esperando o DVD. Fora a modéstia, né? Eu estou esperando o DVD com aquela capinha, né, que o pessoal comenta. Vamos de papo sério, vamos falar de política, vamos falar de administração, que é sempre bom trocar aquela ideia, né? Agora, a nível municipal, como que você enxerga, Alessandro, o momento político de Cubatão e dos representantes eleitos? Você acha que eles estão bem unidos, que falta união, está faltando entendimento? Bom, primeiro a gente precisa ressaltar que foram todos eles, né, tanto o parlamento como também o executivo, foram eleitos democraticamente. Então, ou seja, a população entendeu que aqueles seriam os melhores a representá-los, né? Eu vejo um momento bastante unido, né, tanto os vereadores como a administração e vereadores, porque acreditam num projeto, né? Eu respeito isso, né? Eu tenho crença que nós vamos colher resultados dessa união, né, de poderes. Me causou uma certa estranheza assim no início, quando você vê todos os vereadores, né, até no início do governo, sendo a favor de tudo que a administração colocava. Mas também eu fui entendendo qual era a finalidade e o projeto político que todos entenderam, né, que o prefeito apresentou e que os vereadores estão até hoje acreditando nisso, apesar que nós temos um vereador que se posiciona ao contrário, né, mas os vereadores têm esse entendimento e eu acredito que a intenção, né, dos vereadores e a administração, né, apesar de algumas medidas, essas medidas vão ter lá na frente uma resposta. Então, acredito que nós vamos ter, em breve, colher em relação ao resultado dessa parceria, né? Os vereadores, assim, eu conheço todos os vereadores pessoalmente, assim, eu posso falar que são meus amigos, jamais, né, falaria contrário, e se tiver alguma coisa contrária que eu não me agrada, eu tenho liberdade de estar expondo, porque o parlamento tem que ouvir, como eles dizem, o parlamento é o para-choque da sociedade. A casa do povo. A casa do povo, e eu sou povo, né? Então, às vezes, quando preciso reivindicar, discutir algum tema, ou saúde, ou qualquer que seja, até mesmo porque eu não limito só a falar de saúde, né? Sou morador e gosto de estar envolvido nas questões sociais também, eu sempre estou discutindo com eles. Então, só para resumir, eu acredito que, desde o início do governo até os dias de hoje, essa união foi mesmo para que lá na frente colha resultados, né? É lógico, né, são favoráveis a tudo que é apresentado, sim, mas eu sempre, né, acompanho a política do município, vejo os vereadores pontuando, né, algumas questões que, ao ver de cada um, não vem funcionando, e a ideia é reajustar para que a gente tenha resultados disso. Então, eu continuo acreditando no parlamento, continuo acreditando que nós vamos ter resultado dessa união, administração, parlamento e administração. Bacana. Como que você vê hoje a atuação das sociedades de melhoramentos, os conselhos municipais? Você, como presidente bem atuante, né, ultimamente tem tido bastante trabalho, né? As entidades que atuam na cidade, você acha que elas poderiam ser mais efetivas? Ou vocês estão ali no limite? Vocês acham que vocês são mais limitados? Tanto as sociedades de melhoramentos, os conselhos de política pública, né, que é necessário existir, né, por lei, né, os conselhos principalmente, eu acho que a população precisa ter entendimento do que é, primeiramente, né? E depois que saber qual é a finalidade, a população precisa fazer parte disso. Eu vejo muito fácil a gente fazer julgamentos sem a gente saber realmente como funciona a estrutura de um conselho, né? A sociedade de melhoramentos, ela tem responsabilidade de observar a demanda do bairro, de reivindicar a melhoria do seu bairro,
de indicar para alguns órgãos, né, a participação de política pública. E os conselhos do município, eu vejo que muito pouca gente se interessa em estar discutindo política pública. Eu estou no conselho já aproximado 8 anos, e eu vim para o conselho, Pitica, porque eu queria discutir um segmento, né? Eu milito, né, como você falou, sou psicólogo de formação e milito na área de recuperação de drogas, e drogas por ser assunto relacionado à saúde, eu vim discutir isso. Só que eu entendi que a discussão de política é muito maior que isso, né? Não se limita a isso, né? E eu fui me envolvendo e a gente aprendeu muito com os quadros que tem dentro do Conselho de Saúde, que além da discussão da política pública, o Conselho ele tem também a responsabilidade de ser o fiscal, né, dos recursos financeiros que são aplicados na saúde do município. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Qualquer que seja o Conselho, independente do segmento, tem a finalidade de discutir a política pública. Né? As pessoas precisam aprender o que é política pública, o que é política de partido, porque geralmente a gente fala de política, todo mundo, eu não gosto de política. Eu não gosto de política. Mas espera aí, precisa ter um entendimento do que a gente vai, né, expor. Então, eu vejo que a população ela não tem muito interesse de participar disso, mas eu consigo entender também. As pessoas estão descrentes, mas eu acho que seria interessante, principalmente as pessoas que não têm conhecimento disso, buscar saber realmente qual é a finalidade de um conselho. Né? Para resumir, o Conselho de Política ele tem a responsabilidade de nortear as políticas. Né? É meio que uma ligação também entre o povo Sim, e a pasta, sim, né? Vamos dizer aí, dos segmentos. Sim. Né? E fazer parte com as ideias. Né? Acho que todo mundo tem para oferecer alguma coisa, mas as pessoas, como eu disse, elas se limitam a participar disso e ficam só atrás, às vezes, de um computador, em rede social, falando um monte de coisa, mas não sabe realmente como é que funciona e até onde vai as responsabilidades do Conselho. Lembrando que as reuniões são públicas, né? São públicas, a gente tem a preocupação de divulgar isso, mas a gente percebe que não tem muito interesse disso. Né? A gente até tentou, estamos, né, fazendo de uma forma diferente, agora as agendas das reuniões do Conselho, de manhã, temos reuniões à noite também. São itinerantes, né? Em alguns bairros. E levar a informação da política de saúde. Né? E ouvir a população, né, e construir essa política e oferecer para todo o coletivo qualidade de saúde para o município. Agora, sim, só para dar uma reforçada, as pessoas precisam se inteirar do que é e de como funciona um conselho de política pública antes de fazer julgamentos, sabe, às vezes até pessoal. Né? Isso mesmo. As pessoas precisam ser responsáveis atrás na frente de um computador. Então, a próxima pergunta é justamente sobre isso, sobre as redes sociais, né? Como que você enxerga a atuação, se ela influencia em eleição, em discussões, e é basicamente isso mesmo. Bastante, né? As redes sociais tomam uma proporção muito grande e a tendência é sempre crescer, né? As redes sociais ela tem um lado muito bom, né, da divulgação, do que vem acontecendo no mundo, mas ao mesmo tempo ela tem um lado bastante desagradável. Né? Os haters. Por quê? Porque nós temos muitos irresponsáveis do outro lado. As pessoas precisam ter consciência disso. Né? Você pode... Tem uma música do Rapa lá atrás, quando eu ouvi, eu fui entender, depois de um tempo, que hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Né? Verdade. Realmente. Então, você fica ali, às vezes não tem uma intenção nada agradável, mas você não tem ideia do que você pode acarretar na vida daquela pessoa. Né? Assim, eu sou prova gatilho, né? eu sou prova disso, assim, as pessoas veem um conselho e outra, né, esse nome presidente do conselho, estou presidente no momento, mas o presidente ele tem a responsabilidade de ser o coordenador das ações do Conselho Municipal, né? Precisa ter uma ordem das coisas e tal. Então, quando falar o presidente do Conselho, as pessoas entendem como o poder de fazer, o poder sabe? Então, e não é. De conseguir as coisas, né? Então, vem uns ataques assim, nada a ver, mas eu consigo também compreender, né? Até mesmo porque isso não me atinge, eu não deixo de dormir por isso.
até mesmo porque, na maioria das vezes, as pessoas que fazem esse tipo de ataque, elas não agregam, elas não oferecem absolutamente nada, né? Então, mas assim, acho que eu tenho uma responsabilidade como pai de orientar o meu filho de ser responsável, né, quando ele está usando o equipamento, quando ele está usando as redes sociais, para que ele não prejudique não só a vida dele, como a vida do outro, né? Você falou sobre em relação à eleição, né? Hoje os quadros políticos estão usando muito disso, né? De marketing em rede social. Nós tivemos até uma experiência bastante legal em São Vicente, né? Do candidato que tivemos lá. Caio Amado. Isso, esse candidato. E ele não teve custo, né? E ele quase chega, né, na eleição. E é legal isso, né? Ele apresenta as coisas dele e isso está sendo bastante bom para a gente ter fazer uma avaliação dos quadros políticos, né? Nós estamos próximo de uma eleição, né? E a gente, através das redes sociais, a gente consegue saber o dia a dia de cada político, né? A história, os projetos, o que ele já realizou até hoje, né? Então a rede social ajuda bastante. Suja, isso não é, né? ajuda bastante, né? E muito, né? A gente evoluiu bastante, as questões minimizaram e muito qualquer hoje documento que você precisar, né? As redes sociais estão ali para te proporcionar. Sim, mas volto a dizer, tem um lado bom, mas infelizmente irresponsáveis mostram o lado ruim das redes sociais, né? É isso mesmo. Hoje a gente está dando aquela focada mais na saúde, né? Como você disse, você está presidente do Conselho de Saúde, e a gente sempre pergunta, né, sobre a área de atuação. E no seu caso hoje, onde você acha, Alessandro, que a cidade pode melhorar a entrega da saúde? O que você acha que está faltando ainda para as coisas caminharem? Tecnologia, capacitação, humanização, racionalidade no trato da coisa pública. Hoje está difícil, né? Você tocou em duas questões fundamentais, né? A capacitação, humanização, ligados a isso. Falar de saúde, né? Eu quero falar da saúde assim, o que mais a gente tem em preocupação quanto conselho, a gente é a questão da humanização, né? Do trato, né? Com aquele que está na ponta, é aquele que precisa de uma saúde de qualidade, né? Precisa se sentir seguro na estrutura que o município oferece, né? Que o Estado oferece. Então, eu vejo hoje, Pitica, que tem muita gente, que não é porque ela quer, às vezes, né? Precisa se capacitar, e isso é responsabilidade do gestor de oferecer essa capacitação. Ela precisa ter o entendimento que ela é uma pessoa que é responsável por passar segurança para aquele que chega procurando o serviço, e a gente precisa colocar em prática isso, a humanização, né? Nós temos no Conselho diversas reclamações, né, que no primeiro momento, quando chega para o Conselho, a gente faz uma avaliação fria, porque a gente está ouvindo a primeira versão, e depois a gente vai buscar a informação real, né? Mas, pô, a gente, nos equipamentos de saúde, entendemos a dificuldade do funcionário de saúde, muito mesmo, mas eu sugiro para que os responsáveis, o gestor da saúde do município tenha essa preocupação, investir na capacitação, investir na humanização, né? Só assim a gente vai ter resultados. E uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar nas reuniões do Conselho, a gente fala muito de serviço de hospital, de serviço de urgência e emergência, a gente precisa propagar prevenção de saúde, né? E onde isso? Nas unidades básicas de saúde, né? A gente precisa ter essas unidades equipadas que tenham condições de oferecer. A prevenção é mais importante do que... A prevenção primária. Porque quando a gente fala muito de serviço de urgência e emergência, a gente não dá um enfoque no principal, né? Porque se você aplica, se você se dedica, se você capacita, se você oferece saúde preventiva, você vai ter, com certeza, pessoas com menos diagnósticos, com menos patologias. Vai se preocupar menos com a emergência. E aí você não vai ter os números assustadores que nós temos hoje no serviço hospitalar e também no serviço de urgência e emergência. Então, precisamos se dedicar nisso, né? Precisamos fazer com que a população entenda que ele precisa se cuidar, que ele precisa estar atento à saúde dele, né? E se você tem essa preocupação, nós vamos ter menor número de pessoas doentes, né? Lógico que o hospital, a necessidade de ter, lógico, o hospital, o pronto-socorro, o PS
infantil, a unidade de pronto atendimento, que nós temos esse privilégio, temos um pronto-socorro, temos um pronto-socorro infantil e temos uma UPA, mas deixar claro que se a gente tiver o cuidado necessário conosco, a gente vai usar menos essas estruturas de serviço. É isso aí. Em relação ao hospital, você acha que está tendo uma certa dificuldade aí de licitar? Que a parceria do hospital agora com a Faculdade de Medicina está sendo bem contestada, principalmente aí nas redes sociais, né? Como que o Conselho se posiciona e qual que é a autonomia que a lei confere a vocês, como Conselho, para vocês poderem atuar em cima disso? Certo. Vamos falar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a escola de medicina uma, o hospital é outra. Né? Nós tivemos uma dificuldade muito grande e foi desesperador para toda a cidade, para nós, quanto conselho, de ter as portas do hospital fechadas, né, sem serviço. Quando o prefeito do município tomou uma decisão de fechar o hospital, né, foi fechar mesmo, literalmente, as portas, mas porque já não tinha serviço. Não tinha, né? A porta estava aberta, mas o serviço já não existia. Estranho que eu vou dizer, não sei, mas eu fui muito favorável a esse tipo de coisa. Por quê? Nós não tínhamos serviço e nós tínhamos recursos sendo aplicados sem ter a oferta de serviço. Né? Então, ele precisou ser razão acima da emoção. Ou seja, vamos começar. Né? Ficamos esse período todos sem o serviço e lógico que eu fui acreditando que ele, quando fosse abrir, que abrisse com responsabilidade para não abrir e fechar novamente. Né? Seria tiro no pé. Né? E quando abriu, né, foi uma festa para todos nós, algumas pessoas contestam, o Conselho também tem suas críticas, né, mas são críticas construtivas. Porque a população e nós, até dias atrás, nós fazíamos uma comparação com o que era ofertado lá no tempo de pró-saúde. Né? Nós chegamos a ter, Pitica, cirurgias de alta complexidade, por mais que não recebíamos recurso para tal, nós tínhamos isso no hospital. Nós chegamos a ter neurocirurgia no hospital. Nós tínhamos cirurgias de catarata no hospital. Né? Só que a realidade hoje é outra. Né? Eu acho que em decorrência de tudo que foi feito, a gente, uma hora isso ia acontecer e quebrou. Né? Então, quando eu digo com responsabilidade, foi esse tipo de parceria que hoje acontece no município, que eu confesso, é uma parceria que a gente ainda está discutindo isso. Né? Nós temos uma comissão dentro do Conselho que tem a responsabilidade de se reunir mensalmente com a estrutura do hospital, né, no caso a Fundação São Francisco, a Secretaria de Saúde e nós conselhos, para a gente alinharmos algumas questões. Né. Na última reunião que tivemos, até comentei isso. Né, acho que tem um serviço X, legal, vamos partir agora para uma discussão de Y, né, daqui a pouco TZ, né, e assim vai. Né, teremos daqui a pouco serviço de referência, mas o que a gente almeja quanto munícipe, quanto conselho, é que a gente tenhamos lá na frente um serviço ainda maior e com qualidade. Né? Deixar claro também que é um novo sistema hoje de atendimento no nosso hospital. Né? É um hospital que não é simplesmente municipal, que olha, entrou na porta do pronto-socorro, tem um diagnóstico, sobe, né? A gente também tem uma responsabilidade de atender pacientes da região, porque é SUS, né? É SUS. Muita gente não entende isso, né? Que o SUS... E, assim, tanto a gente pode ter um caso que tem necessidade de subir para o hospital, pode ser que ele não suba, pode ser que apareça uma vaga em outro hospital da região, né? Mas que ele precisa ser atendido. É lógico que a gente precisa alinhar algumas questões, porque tem casos e casos, né? Tem alguns diagnósticos que você não tem condição de falar assim, não, ele está incluído nessa central reguladora de vagas, vamos aguardar e daqui a pouco não. Tem casos e casos, tem casos que a gente precisa olhar diferente e que a gente precisa achar uma maneira de atender naquele momento o caso. E essa discussão a gente está fazendo, né? Eu quero lá na frente poder ter a oportunidade de explicar tintim por tintim sobre essa parceria público-privada. Né? Acho que a gente quer o retorno, e o retorno que a gente quer é serviço de qualidade, atendimento à população e responsabilidade na aplicação dos recursos daquele hospital. Né? Mas, volto a reforçar, eu acredito muito que a gente vai lá na frente ver resultados disso. Né? Acho que a população de Cubatão tem por direito ter uma saúde de qualidade. É isso aí. E hoje a gente está tendo um grande problema com os servidores. Por que você acha assim? Eles estão desmotivados, descontentes? Você teria alguma sugestão para resgatar essa autoconfiança, né, da categoria?
sem ser aumento de salário, né? Porque teve agora um recente aumento aí de 2%, em questão de medidas de administração municipal. O funcionário, assim, é difícil falar disso se não falar da parte financeira, né? O funcionário quer, lógico, ter o melhor salário, assim, mas a gente vive uma realidade bastante complicada, né? Não só o servidor, como o privado também vive um momento bastante delicado, né? O desemprego é muito grande, assim. Mas não falando da parte financeira, eu acho que precisa oferecer condições para que pelo menos ele desenvolva um trabalho de qualidade, né? As estruturas, né, onde o servidor hoje realiza seus trabalhos precisa ser modificada, ele precisa dar um up, né? Principalmente o servidor que mora na cidade de Cubatão. Cubatão vive um momento muito delicado na questão cultural, né? Na questão de educação. Lógico que essas coisas vão lá na frente, eu creio eu, que a gente vê, sim, né, medidas, mas eu acho que a gente precisa dar um up na condição do servidor trabalhar, né? E ele achar e encontrar satisfação no município ao qual ele vive, né? Não só trabalhar, a gente não vive só de trabalho, né? Assim, acho que a gente quer ter uma cultura, a gente quer ter uma educação de qualidade, a gente quer ver uma cidade bonita, a gente quer ter um emprego, a gente quer ter novamente um comércio bastante agitado e que a gente tenha condições de comprar na nossa cidade. A população de Cubatão quer isso, né? Não só o servidor, como a população quer ver uma cidade alegre, né? Quer ver uma cidade melhor. É lógico que a gente não é só Cubatão que vive esse momento delicado, né? Mas já que a gente está falando da nossa cidade, acho que os gestores, os parlamentares, os conselhos de política pública, a sociedade de melhoramento, os clubes de servir, as igrejas, né? Acho que a gente tem a responsabilidade de todo momento de reforçar um para o outro que a gente vai lá na frente festejar isso, ou seja, a cidade avançar, né? E não só o servidor, mas como toda a população da cidade de Cubatão. Isso aí. Já decidiu já presidente da República? Tem algum nome aí que te chama a atenção já? Então, bastante complicado está sendo escolher um nome, né? Eu não tenho ainda formado uma opinião, né, e não tenho ainda concreto em quem eu vou votar. Você é dos que aguarda o debate? Isso, eu quero Bacana. não só, e também saber da história, né, de cada um, do que fez até o momento, do que tem pretensões de fazer caso seja eleito. Então, eu não tenho ainda, vou esperar mais um pouco, tem uns nomes, né, que eu considero ter competência, mas aí a gente faz uma avaliação por baixo, a gente faz lá a comparação, a rejeição, se tem ou não, o porquê, né, onde governou, que estado, o que ofereceu para aquele estado quando foi governador, qual foi a atuação quanto deputado. Eu não tenho ainda, né, mas eu tenho em quem eu jamais votaria, que eu prefiro não relatar, né? Mas eu tenho um candidato que jamais eu votaria. Mas eu respeito também a opinião do povo, né? Aqueles que têm uma adoração, mas eu prefiro ainda esperar e estudar mais sobre cada um e lá na frente definir. Então, o que vai mostrar isso para a gente vão ser os debates, né? O que cada um tem de concreto para oferecer e aí sim a gente tem condições de elencar um nome para que a gente faça governar o nosso país, né? Tá difícil, a gente está cansado, está cansado, né? A gente tivemos o presidente que hoje está preso, depois tivemos a sucessora, depois tivemos uma manobra e aí hoje tem um presidente que a gente está meio que órfão, né? A gente está meio que perdido, né? E isso acarreta no prejuízo do Estado, do município, né? Então, eu aguardo ansioso as eleições e para que a gente tenha uma pessoa responsável para que mostre realmente como é que é o papel de governar. É isso aí. E a nível de deputados, por que você acha que Cubatão não consegue entrar num consenso de eleger um nome da cidade? Porque na região, a maioria das cidades aqui da Baixada tem o seu representante, né, no legislativo lá em cima, né, federal, estadual. Por que você acha que eles não conseguem entrar num consenso e a população eleger algum cubatense para nos representar lá? Bom, primeiro,
o munícipe, né, o eleitor, ele precisa entender do valor que ele tem, né, e da força que ele tem. Nós temos aí aproximadamente 126, 27 mil habitantes, né, eleitor, eu não sei hoje o número exato, mas a gente teria condições, sim, de eleger um deputado, tanto federal como até mesmo estadual, né, dependendo do partido a qual ele venha candidato. É difícil, né, triste o que eu vou dizer. As pessoas precisam parar de se vender, né? As pessoas precisam parar de negociar. E o dano por conta disso é a gente não ter um representante. É lógico que algumas eleições que nós tivemos, talvez o nome não fosse naquele momento interessante, né? E aí as pessoas são seduzidas pelas propostas de outros candidatos de outros lugares, né? Mas eu acho que o eleitor cubatense precisa fazer uma reflexão, né? Eu preciso eleger representante, né, que tenha projeto, que pense na minha cidade, o que ele tem para oferecer, né, quanto coletivo. Né? Porque se a gente ficar pensando no projeto pessoal, pensando em benefício próprio, e por isso, olha, eu vou elencar assim, o candidato que tem chance, e o que ele vai me oferecer, porque se ele me oferecer alguma coisa, eu vou buscar voto para ele aqui na minha cidade. Então, enquanto a gente tiver esse pensamento pequeno, a gente não vai ter ainda, infelizmente, um representante que seja daqui, que saiba dos problemas do município e que tenha uma visão, né, interessante para resolver e oferecer qualidade para o município e buscar recursos para o município. Eu não vou relatar ainda, porque ainda não pode ser divulgado, né? Estão em pré-candidaturas. Eu não tenho ainda formado em relação a um deputado estadual. Estou vendo, estou olhando até para o município, estou olhando alguns quadros que eu tenho uma certa admiração política, né? Pelos projetos que já vieram a desenvolver, quanto mandato, outros que não são, mas que têm um projeto. É uma proposta boa, né? Eu tenho já formado, porque eu admiro essa pessoa, é um deputado federal, candidato a deputado federal, que é do meu município, né? Que é do meu município. Se ele estiver ouvindo, ele sabe, até mesmo que eu tive uma conversa e tem umas ideias que bate muito com o que eu penso, né? E achei legal, tem um respeito da população, né? E se caso concretizar a campanha, eu estarei militando, né? Porque eu quero mostrar que aqui tem uma pessoa qualificada para defender os nossos direitos, as nossas intenções, né? Mas eu ainda estou estudando sobre o deputado. Mas é isso, acho que a população de Cubatão precisa fazer uma reflexão, né? E saber do valor que tem, do poder que tem o voto, e da responsabilidade que é eleger algumas pessoas que não têm compromisso, mas que ela tem o quê? Ela tem para me oferecer individual. Difícil, né? Então, né? a gente vai sempre chover no molhado. As pessoas não entendem que o voto ele tem valor e não preço. Essa é a maior definição das eleições hoje. Sim. Não é? Pois o pessoal acha que tem preço, mas não é valor. Recentemente, Alessandro, foi aprovada a reforma administrativa, né, aqui na municipalidade, com relação dos cargos de livre provimento e exoneração, os COs, né? Todo mundo diz que quer, tem gente que diz que não quer, mas quer, né? Aquela indicaçãozinha, né? Você acha que foi legal aí esse aumento da exigência do nível superior para preencher as vagas? Então, vamos lá. Primeiro, a administração, o que eu fui buscar de informação, ela precisou se readequar, né? Uma medida e tinha que cumprir isso. Olha, Ptica, eu acho que a gente precisa a todo momento estar atualizado e estar buscando conhecimento. Né? Conhecimento gera conhecimento. Eu sou muito favorável às pessoas que buscam ter entendimento das questões, né? Não só questões políticas, mas ter conhecimento técnico. E você tem mais condições de oferecer quando você tem conhecimento técnico. Né? Eu vejo pessoas hoje que não têm o conhecimento técnico, mas que estão buscando isso. Né? E os que não estão buscando, acho que é legal pensar. Né? É bom para si mesmo isso. Pensar nessa possibilidade de buscar. Né? A política não é uma coisa mais hoje amadora. Né? Você tem que ter condições. Né? Você tem que ter um entendimento que você é representante da massa, né?
de muitos. Você vira um funcionário de uma cidade. E você precisa ser responsável, você precisa ter responsabilidade para isso. Né? E até voltando a falar daquilo que você falou do candidato lá, que eu não vou citar o nome, que ao meu ver não tem condições, mas ele elenca pessoas, ele diz, não, mas eu vou elencar pessoas que têm condições de me ajudar. Para, você não tem conhecimento, você não sabe nem quem, né, você vai elencar. Então eu sugiro, eu sou favorável a isso mesmo, a gente tem que estar sempre capacitando, tendo condições de oferecer. Eu achei isso interessante, e aqueles que ainda não têm, não é porque ele não tem condições de ser um bom gestor. Eu acho que ele precisa se adequar, né, ele precisa buscar informação, precisa estar sempre se atualizando, porque é isso, né? Se você não tem hoje condições, se você hoje não tem de acompanhar o que a gente cada dia mais vive vivendo, você fica para trás. E aí, se você fica para trás, você não tem condições de oferecer com qualidade. Né? É bacana sempre se atualizar. Sim. A gente está falando aqui dos cargos, né? Saiu uma notinha aqui essa semana no jornal. E aí, você vai topar a secretaria? Foi convidado? Não foi convidado? Não. Se fosse, toparia? Não, vamos lá. Vamos assim. Não fui convidado. Não. Isso, assim, a gente atua no conselho já há um tempo e assim, a gente aprende bastante coisa também. No conselho, como eu disse, tem pessoas que têm bastante conhecimento sobre a política do SUS, né? Sobre conhecimento de políticas de saúde, bom, de forma bastante clara e tem condições de ensinar até. Né? A gente tem alguns membros do conselho que estão muito tempo estudando sobre isso, né? Inclusive na mesa, se for ver, tem um monte de coisa relacionada ao conselho. E aí, lógico, né? A gente tem nossas reuniões, a gente faz umas discussões, né? A gente reivindica, né? A gente está sempre a todo momento ali sugerindo, questionando, criticando, mas criticando de uma forma construtiva. Então, algumas pessoas acham legal, pô, seria legal você ter essa oportunidade, você acha legal, né? Isso mexe com a gente, pô, que legal, as pessoas, algumas reconhecem, apesar que outras não, mas aí, e aí foi cogitado isso, né? Pela Secretaria Adjunta, que nessa reforma aparece, e aí cogitaram isso, mas não, o administrador do município tem seus planos, né? E quando foi perguntado isso para mim, até tanto o jornal local como um jornal da região entrou em contato comigo, eu falei, isso não acontece, não, o prefeito tem a forma, né? A gente está bem, tem uma pessoa hoje que está correndo atrás de apresentar uma boa saúde, que é a nossa amiga, né? A secretária de saúde, tem uma relação tem um relacionamento bom com o conselho, então as pessoas às vezes vê muito a gente junto ali discutindo alguma coisa, então acham que está acontecendo alguma coisa, mas é só mesmo boato ali, bota ali, que toma bastante gente que está apoiando uma proporção. Isso não pesa? Não, se aparecer uma proposta? Então, mas quem tem o poder disso não sou eu, né? Na verdade, é o gestor. Eu acho interessante, como eu disse, mexe com o ego da gente, mas eu até quando entraram em contato comigo, eu falei, olha, independente de ser secretário, ou adjunto, ou qualquer que seja, a gente vai estar sempre atuando, porque como eu nasci nessa cidade, minha vida é nessa cidade e eu gosto daqui, eu gosto muito de Cubatão. Quem bebe dessa água não adianta. Eu já tive a oportunidade de morar em outro lugar, tal. Eu trabalhei quase 2 anos em Valinhos, uma cidade linda, assim. Mas é o Cubatão, né? Eu gosto disso. Todo mundo volta. Olha, louco, eu gosto do cheiro de Cubatão. Eu gosto do cheiro da cidade, sabe? Eu gosto das pessoas, eu gosto, sabe? Eu volto lá atrás, eu gosto do Rio Perequê, eu gosto do Horto, eu gosto, sabe? Então essa coisa eu não consigo, né? E os meus filhos eu quero aqui, né? Eu quero meus filhos aqui comigo e eu quero que aqui eles sintam orgulho de falar assim, não, eu nasci em Cubatão, moro em Cubatão, meu pai nasceu lá, né? Apesar de não parecer há 44 anos atrás, não parece ter 44 anos, mas tem, né? Artilheiro. E assim, então eu quero que essa cidade, não só na saúde, mas em qualquer que seja o segmento, evolua, né? Então, acho que é por isso, né? Por ser uma pessoa preocupada, está militando na área de saúde hoje, e isso não quer dizer que sou secretário, nem que serei secretário, mas eu continuarei discutindo política de saúde em Cubatão. Isso eu vou. É bacana, é assim que a gente precisa de gente assim mesmo. Chegando aqui na última pergunta, Alessandro, qual a sua ideia para ajudar Cubatão, hoje no contexto geral? Não precisa ser só da saúde. Tá, vamos lá. Vai só estranho que eu vou falar. O que Cubatão precisa? Críticas construtivas, né? Não apontamento irresponsável, né? Se as pessoas começarem a entender isso,
né, que a gente precisa todos fazer pela cidade, de construir sempre, a gente lá na frente vai colher isso e vamos ter resultados de uma cidade melhor, né? Mas torcendo, aquela é uma frase que eu nem gosto, pelo quanto pior, melhor, Ai, tem bastante. aí a gente não vai evoluir. Então, a sugestão que eu tenho para Cubatão melhorar, para Cubatão voltar a ser uma cidade de que a gente se orgulhe, as pessoas precisam entender que ela é responsável direta por isso, né? Então, cada um fazendo o seu melhor. Alguns vão ouvir e vão falar assim, pô, Alessandro, mas é muito fácil você falar isso, cara, eu estou com uma condição isso. Cara, eu reconheço isso. Só que apontar de forma irresponsável, leviana, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não. Então, a gente precisa ter esse entendimento que a responsabilidade da mudança do município é nossa. Mas a mudança do município, ela só vai acontecer quando eu tiver consciência real que a mudança que precisa ser realmente, primeiramente, é a mudança pessoal. Sim. Então, eu acho que a gente precisa mudar a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de pensar e começar a pensar de que eu sou responsável pela construção, pela mudança, pela qualidade do meu município. É muito fácil, volto a dizer, a gente ficar criticando sem ter o que a gente pode oferecer para a nossa cidade melhorar. É bacana, a gente gosta de gente propositiva, né? Não adianta você criticar se não apresentar nada melhor, não é verdade? Sim, sim. É uma crítica vazia, né? Não tem eco. Quero mandar aqui um abraço para o pessoal que participou da live aqui, a Lúcia Cavalcante, Erenita, o Manuel Ramos, Júnior Lourenço, o Alexandre Menezes, a Vivian Gregório, um beijo, Vivian, a Rita Pieruzzi, Passarelli Júnior, Julimar, a Bia Hilário, o Guilherme, o Expedito Cebola, meu amigo Esquilo, lindão, Joivaniel, Cleiton Viana, meu amigo locutor, ó, bacana, hein? O Júnior Silva, Valmir Dias, o Jader Adenilson Amorim, Leonardo Corrêa, gente bacana aí assistindo a gente hoje, hein, Alessandro? Deu audiência, hein? O pessoal Caramba. Da cidade, né? Todos esses que você citou são pessoas que eu considero lideranças, né? Sim, bacana. E essas lideranças têm o poder de fazer com que todos pensem num propósito só, né? A gente precisa fazer com que Cubatão seja melhor, né? Que a gente sinta orgulho de viver aqui, né? Então, quero mandar um forte abraço a todos e foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Gostou? Foi bacana, né? Legal, né? É legal a gente bater esse papo. E as pessoas não sabem, né? Quem está lá do outro lado, né? Só está aí você aqui, quem está ali fazendo todo esse trabalho. É o Boninho. Ruim de bola. É ruim de bola. Não é isso que ele conta lá em casa. É, ruim de bola. Não é isso. Ele só tem uma sorte, né, Pitica? Quando a gente vai fazer as escolhas, né? Quando ele cai no meu time. Aí eu faço, vou tocar para ele lá, né? Eu não sei se tu manja de futebol, assim, essa mais ou menos. Meu filho me atualiza aquele que fica só na banheira, né? Porque o nosso futebol não tem impedimento, né? Então ele fica lá esperando a bola. Então a gente rouba, distribui ele lá e faz, né? Mas olha... Por isso que ele chega e fala, mulher, hoje eu fiz 15 gols. Sim, lógico. Fica lá, só ele e o goleiro. E a gente nunca tem goleiro, né? Sempre alguém que vai lá para formar com a gente. Mas se a gente for falar dos quadros que formam nesse futebol, né? Leonardo Corrêa, né? Acima e bem acima do peso, né? Cido Barbosa, cara. Cido Barbosa lembra o Romero do Corinthians. Né? Não fala do Corinthians, Alessandro. A gente vai brigar. Abaixa a cabeça e sai correndo. Né? Nacional. Então, Manuel Tavares está indo aí 60 e quase 70 anos fazendo gol. Pra você ver a qualidade do futebol, né? Então, mas o que vale, cara, eu sempre digo, é a vontade, né? E o que importa é isso, né? O esforço, bacana. Gente, obrigada mais uma vez. Agradecer você, Alessandro, por ter batido esse papo com a gente aqui, abrir espaço para a gente entrar aqui no Conselho. Sucesso para você aí no Conselho, porque não é fácil, não está fácil. A cidade ela vem de um momento de reconstrução, principalmente na saúde, né? Que foi onde mais sofreu aí nos últimos tempos. Obrigada mais uma vez pela sua presença, viu? Pô, eu que agradeço, né? Eu agradeço a oportunidade, deixar claro que sempre à disposição, né? Eu gosto, além de gostar de vocês, né? Gosto de falar da cidade e quero aproveitar só um momento aqui para mandar uns recadinhos. Pode mandar, fica à vontade. A minha mulher, né? O coração. Quando faz gol, ele faz esse coraçãozinho? Não, sou o Cristiano Ronaldo, né? Aquela comemoração do Cristiano Ronaldo, né?
E os meus filhos que estão assistindo, aí o Cauê, Pedrão, o Juca, a minha filha não está aqui, mas se ela tiver, acho que eu mandei para ela o link, a Aninha, né, a Gabi, e meus pais, e é isso, né? E todos os conselheiros de saúde que vêm aí todo momento discutindo política no intuito de ver esse município oferecendo o melhor sempre. Bacana. Gente, obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Continue acompanhando a nossa página Ideias para Ajudar Cubatão, esse projeto maravilhoso que é o Trocando Ideias. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Deixa eu colocar aqui com o negócio.